Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos dar continuidade na resolução de equações trigonométricas. Nós vamos aproveitar nessa aula e ver equações trigonométricas um pouco diferentes, né? Que no início elas não caem no início na forma básica, então nós vamos ter que transformar para a forma básica. Então a letra H, raiz quadrada de 3 tangente de 4x menos 1π sobre 3 igual a 1. Então, nós vamos transformar para a forma básica, isolando aqui a tangente. Então, eu vou dividir por raiz de 3 os dois lados. Então, fica a tangente de 4x menos 1/3, menos π sobre 3, igual a 1 sobre raiz de 3. Dividir por raiz de 3. Aqui dá para racionalizar, multiplica por raiz de 3. Então, uma vez raiz de 3 dá raiz de 3, e raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que é 3. Então, a tangente de 4x menos π sobre 3 é raiz de 3 sobre 3. Então, eu tenho que ver qual é o arco cuja tangente é raiz de 3 sobre 3. E vejo que raiz de 3 sobre 3 é a tangente de um arco notável, de dois arcos notáveis. Então, isso a gente já sabe. A gente sabe que a tangente de π sobre 6, que é 30 graus, né, é raiz de 3 sobre 3. E a tangente de 7π sobre 6 também é raiz de 3 sobre 3. 7π sobre 6 é 210 graus. Então, nesses dois eu tenho raiz de 3 sobre 3. Veja aqui na circunferência. O π sobre 6, se eu prolongar o raio aqui, vai cair nesse ponto. Então, essa distância aqui é raiz de 3 sobre 3. E o 7π sobre 6, se eu prolongar o raio, né, que é para o outro lado aqui, para cá não vai encontrar tangente, eu tenho, né, raiz de 3 sobre 3 lá. E veja que o 7π sobre 6 aqui é o π sobre 6 mais π. Então, quando eu andar desse ponto para esse, eu vou somar mais π. Então, π sobre 6 mais π cai no 7π sobre 6. E 7π sobre 6 mais π vai cair em cima do π sobre 6, vai dar um arco côngruo a ele. E se eu somar mais π, vai cair em cima desse. Então, eu vou sempre somando π. E vejo que aqui é raiz de 3 sobre 2. Logo, eu vou ter 4x menos π sobre 3 igual a π sobre 6 mais kπ. Aqui eu coloco só kπ. Se eu colocar 2kπ, então ele vai dar a volta completa, e sempre vai cair nesse ponto, nunca vai cair naquele. E se eu der kπ, ele sempre vai andar 1π, 2π, 3π e assim por diante. Então essa é a diferença para dar 2kπ e kπ. Normalmente quando é tangente e cotangente é kπ. Aí vamos isolar o x. Fica π sobre 3 mais π sobre 6 mais kπ. Somando esses dois aqui e simplificando, fica π sobre 2. Então 4x é π sobre 2 mais kπ. E o x, o 4 vai dividir, π sobre 8 mais kπ sobre 4. O 4 multiplica o 2 e divide ali. Então, solução x pertence aos reais, tal que x é π sobre 8 mais kπ sobre 4 com k pertencente a z. Barbadinha. Agora, equações trigonométricas mais gerais ainda, da letra I. Cosseno de x menos 1/2 vezes tangente de x mais 1 é igual a 0. Veja que eu tenho esse colchete vezes esse outro colchete é igual a 0. Então, eu tenho o produto de dois fatores é igual a 0. Então, quando eu tenho o produto de dois fatores ou de dois números e é 0, é porque um deles é 0. Quer dizer, ou o cosseno de x menos 1/2 aqui é 0, ou a tangente de x mais 1 é igual a 0. Eu coloquei bem separado, porque aqui a gente vai desenvolver e vai desenvolver aqui para achar o x. Então, vejo que eu transformei agora para duas formas básicas. Aqui, isolando o cosseno, fica cosseno de x igual a 1/2. E 1/2 é o cosseno de um arco notável. O arco notável cujo cosseno é 1/2 é π sobre 3 e 5π sobre 3. Vejam a importância de desenhar a circunferência. Então, quando vocês estão resolvendo equação trigonométrica, ou na maioria dos casos, quase todos os exercícios que envolvem trigonometria, é sempre bom fazer a circunferência, às vezes mesmo que seja um esboço rápido, e localizar os arcos, Não vou, mais ou menos na posição correta, e ver quem é o cosseno, quem é o seno para comparar. Só não vamos botar o π sobre 3 aqui embaixo, aqui é π sobre 6 a 30 graus. Tem que localizar mais ou menos o ponto certo.
Tá? Então eu tenho π sobre 3 e 5π sobre 3. Tá? Então veja, o π sobre 3, os arcocôngruos, sempre vai dar uma volta completa para chegar nele. E o 5π sobre 3 também. Por isso, ó, o x é π sobre 3 mais 2kπ, né? Ou 5π sobre 3 mais 2kπ. Tá? E aqui, isolando a tangente é igual a menos 1. Então vamos lá para a circunferência. Onde é que a tangente é menos 1? Ó? A tangente aqui é menos 1. Tá? É lá para o 3π sobre 4 e aqui no 7π sobre 4. E veja que 7π sobre 4 é o 3π sobre 4 mais π. Então aqui sempre vai somando π, para ir de um ponto a outro. Por isso que vai ser x igual a 3π sobre 4 mais kπ. Tá? Aqui eu não preciso colocar os dois. Basta, a partir desse, eu sempre vou cair dos dois pontos. Agora, aqui eu tenho que colocar os dois, porque sempre vai dar a volta completa e chegar num dos pontos. Tá? Essa é a diferença. A barbadinha. Tá? Então, insista a importância de desenhar a circunferência para enxergar. Então, a solução, né, x pertence às reais, tal que x é π sobre 3 mais 2kπ, ou x igual a 5π sobre 3 mais 2kπ, ou x igual a 3π sobre 4 mais kπ, com k pertencente a z. Barbadinha. Letra J. 2 cosseno x vezes seno x igual a cosseno x. Veja que eu tenho um produto de dois fatores, o 3 aqui, que é o 2, né? 3 fatores aqui. Só que o produto não é zero. Tá? Mas veja que aqui, ó, nesse termo aqui, isso aqui é um termo só, que tem produto, tem cosseno, e aqui também. Então, nós vamos igualar a zero, né, subtraindo o cosseno dos dois lados, né, e aí eu tenho 2 cosseno x seno x menos o cosseno de x igual a zero. Aí vejo que nesses dois termos aqui eu tenho o cosseno x como fator comum. Então nós vamos colocar em evidência o cosseno x. Ó. Esse cosseno, então fica 2 cosseno x seno x dividido pelo cosseno x, fica 2 seno x. E menos cosseno x dividido por cosseno x é menos 1. Tá? Então agora sim eu tenho o produto de dois fatores. Um fator é o cosseno x. Ó. Então o cosseno x é zero, ou, né, lá em cima, ó, esse outro fator, ó, 2 seno de x menos 1 é zero. E aqui o arco em que o x, o cosseno é zero, né, é no π sobre 2 ou no 3π sobre 2. Vejo que a diferença de um para o outro é sempre π. Então aqui eu sempre vou somar π. Ó. Então x igual a π sobre 2 mais kπ. Quando eu somo sempre π, é kπ. Tá? E aqui, isolando o seno, ó, fica 2 seno de x igual a 1 e o seno de x é 1 meio. E o seno de x é 1 meio para o π sobre 6 é para o 5π sobre 6. Veja que agora a distância deles agora não é π. Então eu vou ter que determinar para cada um, tá? Dando volta completa. Então o x é π sobre 6 mais 2kπ, ou o x é 5π sobre 6 mais 2kπ. Tá? Barbadinha. Aí coloca, tá, todos esses três resultados aqui na solução, ó, tá? Colocando ou. Tá? X pertence às reais, né? E k pertencente a z. Tá? Barbadinha. Letra K. 2 cosseno ao quadrado de x igual a 1. Então ia ser relativamente fácil, está quase na forma básica, né? Fácil de isolar o cosseno. Então vai ficar cosseno ao quadrado de x igual a 1 meio e o cosseno, né, mais ou menos a raiz de 1 meio. Tá? Tirando o quadrado. Veja que a raiz de 1 é 1 e a raiz de 2 vamos deixar a raiz de 2. Então isso aqui vai dar 1 sobre raiz de 2, que a gente vai já racionalizar, ó, por raiz de 2 sobre raiz de 2. Então, uma vez raiz de 2 é raiz de 2, e raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, que é 2. Então, é mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Então, eu tenho dois valores para o cosseno de x. O mais raiz de 2 sobre 2 e o menos raiz de 2 sobre 2. Então, nós vamos analisar os dois casos separados. Tá? Então, se cosseno de x é igual a raiz de 2 sobre 2. Tá? Então, se o cosseno é raiz de 2 sobre 2, qual é o arco cujo cosseno é raiz de 2 sobre 2? É o π sobre 4, que é 45 graus, né? Ou o 7π sobre 4, que é o 315 graus. Tá? Então, vai ser π sobre 4 mais 2kπ, ou 7π sobre 4 mais 2kπ. E o cosseno de x vai ser menos raiz de 2 sobre 2, por 3π sobre 4, ou o 5π sobre 4. O 3π sobre 4 é 135 graus, e o 5π sobre 4 é 225 graus. Aqui o cosseno é negativo. Tá? Veja no círculo trigonométrico. Ó. Tá? O π sobre 4 e o 7π sobre 4. Ó. Π sobre 4 e 7π sobre 4, o cosseno aqui é raiz de 2 sobre 2, ó, é positivo.
E o 3π sobre 4, 5π sobre 4, o cosseno aqui é menos raiz de 2 sobre 2, é negativo. Tá? Então, a solução x pertence aos reais, tal que x é igual a π sobre 4 mais kπ sobre 2, k pertencente a z. Vejo que nesse caso a gente não precisa colocar todos os 4 resultados aqui. Poderia colocar, mas dá para condensar. Por que eu posso fazer isso? Por que lá é 2kπ para cada um e aqui na solução eu coloquei kπ sobre 2? E veja, a distância daqui até aqui, ó, em termos de ângulo, né, de arco, é π, ó, tá? Porque daqui até aqui eu tenho π sobre 4, né, que é 45 graus, e aqui também. Então, 45 graus mais 45 graus é 90 graus, que é π sobre 2. Então, daqui para cá eu ando π sobre 2, daqui para cá também π sobre 2, para cá π sobre 2 e assim por diante. Então, por isso que é π sobre 4 mais k π sobre 2. Tá? Uma vez π sobre 2 vai cair aqui, mais 2 vezes π sobre 2 vai cair aqui, mais 3 vezes π sobre 2 vai cair aqui e assim por diante. Barbadinha. Tá? Letra L. 2 tangente ao quadrado de x menos 6 é igual a 0. Então, facilmente, para isolar a tangente, ó, fica 2 tangente ao quadrado igual a 6, aí divide por 2, fica tangente ao quadrado, 6 dividido por 2, que é 3. E tangente é mais ou menos a raiz de 3. Ora, mais raiz de 3 e menos raiz de 3 é a tangente de um arco notável. Veja aqui, ó, raiz de 3 lá em cima e menos raiz de 3 aqui. Tá? Quem é o arco que é mais raiz de 3? É o π sobre 3, é o 60 graus, tá? Ou 4π sobre 3. Tá? Então, é 240 graus. Tá? Então, vai cair lá no raiz de 3. E menos raiz de 3 é no 2π sobre 3, que é 120 graus. Tá? Ou 5π sobre 3, que é o 300 graus. Tá? Então, nesses dois. Então, ó, se a tangente é mais raiz de 3, ó, tá? O x é π sobre 3 mais kπ, ó, π sobre 3 mais kπ. Por que é só kπ? Porque vai cair na raiz de 3 e no 4π sobre 3. Raiz de 3 e 4π sobre 3. Tudo vai cair na raiz de 3. Ó. E se a tangente for menos raiz de 3, vai ser 2π sobre 3 mais kπ. Tá? Então, mais kπ vai ser sempre, né, somando π. Tá? Então, cai aqui e aqui, aqui e aqui. E assim por diante. Tá? Então, solução... x pertence aos reais, tal que x é π sobre 3 mais kπ, ou x é igual a 2π sobre 3 mais kπ, com k pertencente a z. Barbadinha. Letra M. Tangente ao quadrado de x menos tangente de x é igual a 0. Veja que aqui eu tenho tangente, né, comum nos dois termos. Aqui não é multiplicação. Tá? Então, eu não posso pegar como fator. Eu tenho subtração, são termos. Como tangente é comum, é fator comum, então eu vou colocar a tangente em evidência aqui para resolver. Mas eu quero a solução somente para o universo de 0 a 2π. O que significa isso? Que eu quero os valores de x só na primeira volta, só de 0 a 2π. Tá? Eu não quero ficar dando volta na circunferência. Então aqui não vou usar o kπ aqui. Tá? É direto, né, o arco que eu achar na primeira volta. Então, como eu disse, colocando a tangente em evidência, fica a tangente que multiplica a tangente de x menos 1, igual a 0. A gente divide a tangente ao quadrado dividido por tangente da tangente, e menos tangente dividido por tangente da menos 1, igual a 0. E aí o produto é igual a 0, né? Então, ou a tangente aqui, ó, é igual a 0, ou tangente menos 1 é igual a 0. Aí vamos resolver cada um. Né? Quer dizer, qual é o arco? Eu tenho que descobrir qual é o x, qual é o arco cuja tangente é 0. Né? Então, o x pode ser 0, ou o x pode ser π, ou o x pode ser 2π. Né? Porque tangente de 0 é 0, tangente de π é 0 e tangente de 2π também é 0. Né? E aqui, né, isolando a tangente, tangente é igual a 1. Então, qual é o arco cuja tangente é 1? Né? É o 45 graus, ou seja, o π sobre 4 ou o 5π sobre 4, que é o 225 graus. Tá? Então, a solução, ó, é 0, π sobre 4, π, 5π sobre 4 e 2π. São exatamente os arcos, né, na primeira volta. Barbadinha. Letra N. 2 seno ao quadrado de x menos 5 seno de x menos 3 é igual a 0. Veja que olhando para essa equação,
né? Lembra para nós a equação do segundo grau, né? E é justamente isso que a gente vai fazer. A gente vai transformar numa equação do segundo grau. Então a gente vai usar um artifício aqui. Tá? Nós vamos substituir o seno de x por uma letra, por uma variável. Eu gosto de usar sempre a variável m. Só não pode usar x, tá? Porque já tem. Tá? Então, o seno de x eu vou chamar de m. Então, onde tem seno de x, eu vou colocar m. Então, vai ficar 2m2 menos 5m menos 3 igual a zero. E justamente uma equação do segundo grau. Tá? Vamos aplicar a fórmula resolutiva, que a gente conhece como forma de Bhaskara, né? Então, m é igual a menos b, fica menos 5 é mais 5, mais ou menos b ao quadrado, menos 5 ao quadrado é 25, menos 4ac. Menos 4 vezes 2 é menos 8, menos 8 vezes menos 3 é mais 24. Sobre 2a, 2 vezes 2, 4. E aqui 25 mais 24 aqui, ó, dá 49. E a raiz de 49 é 7. Então aqui vai ficar 5 mais ou menos 7 sobre 4. Ou seja, m' eu vou chamar 5 mais 7 sobre 4. O m de duas linhas é 5 menos 7 sobre 4. Aqui 5 mais 7 é 12 sobre 4 dá 3. E aqui vai dar menos 2 sobre 4, que é menos 1 meio. Então eu tenho dois valores para o m. E o m é o seno. Então, ó, tá? Para m igual a 3, o que nós temos? O seno de x igual a 3. Vamos substituir aqui, ó. Tá? Então eu tenho que descobrir qual é o arco cujo seno vale 3. Tá? E esse arco não existe, tá? Porque o seno varia de menos 1 a 1 só. Tá? Não existe seno, e o cosseno a mesma coisa. Tá? Seno e cosseno nunca são maiores que 1 ou menores que menos 1. Então, para esse m não existe valor. Agora, para m igual a menos 1 meio existe. Tá? Então, qual é o arco cujo seno é menos 1 meio? Tá? O seno é menos 1 meio, é no terceiro e quarto quadrante, que é o 7π sobre 6 ou o 11π sobre 6, e mais 2kπ para os dois, tá? Dando volta. Então, a solução, né, x pertence aos reais, tal que x é 7π sobre 6 mais 2kπ, ou x igual a 11π sobre 6 mais 2kπ, com k pertencente a z. Barbadinha. Tá? Então inscreva-se no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, divulga nossas aulas para os colegas. Tá? Não se inscreva, né? Esqueça de se inscrever no canal e dar um comentário.